Aí eu te aviso, faltando 5 para terminar. Bom, eu preparei aqui uma coisa escrita. Não se assuste, a letra que é grande, isso eu não enxergo. Bom, ela já apresentou o que foi a viagem. Né? Eu sabia alguma coisa da China, 50 anos militantes, né? Mais perto do Que microfone. 800 milhões saíram da pobreza extrema. Tinha claro que Taiwan é parte separada da China. E, bom, somos contra a guerra comercial movida pelos Estados Unidos e a União Europeia. Mas eu fico muito grato ao convite do Partido Comunista da China e por ser incluído pelo secretário de Relações, o Romero Pereira, na delegação, o que me obrigou a estudar, ver quando eu estive lá e agora digerir. A China é um problema deste século, que merece conhecer e se debruçar. Nós visitamos 3 províncias: Beijing, no norte, Qinghai, no extremo leste, no pé do Tibete, e o Cantão, no sul, frente a Hong Kong. Fomos recebidos em visita por dirigentes do Bureau Político, do Comitê Central, da Escola de Quadros, governadores e prefeitos. E também estivemos em diretorias de 5 empresas tipo gigante. Uma Big Tech, líder mundial em clouds e games, quem não souber não tem problema. A Huawei, que todo mundo conhece, a líder de 5G, que é claro. A BYD, que é o maior produtor mundial de carros elétricos, privada também. E a estatal de energia, uma fantástica fazenda fotovoltaica, com uma capacidade instalada de meio Belo Monte, pelo que a gente entendeu. E uma moderna estufa, avançada tecnologicamente. Em Qinghai, nós fomos ver a erradicação da pobreza extrema em 10 anos, o respeito às 24 minorias e o desenvolvimento, como eles chamam, ecossustentável. 10 dias nós fomos acompanhados o tempo todo por 3 quadros e diplomatas do partido, às vezes 5, tudo muito bem organizado, e uma agência de turismo não seria capaz disso nesse prazo. Questão preliminar, apresentando armas. Meu ângulo socialista é partidário do leninismo, isto é, a República dos Conselhos, adaptada naturalmente ao país e à época, um tipo de democracia, entre aspas, soviética, que a palavra também fora de moda, mas com liberdade sindical e de expressão, que, na minha opinião, continua na moda. Para entender, então, na China, o partido está constitucionalmente acima dos governos, em cada nível. É ele que abre e fecha as portas do Estado. É diferente da antiga União Soviética, para quem estudou ou conheceu, onde mesmo a Revolução de 17 gerou o Congresso Pan-Russo dos Sovietes, delegados operários, soldados e camponeses, constituindo o Soviet Supremo. Depois é que veio o período de Guerra Civil. E, mais alguns anos, vários anos depois, sob direção de Stalin, que sucedeu ao Lenin, história conhecida, o partido degenerou, fundindo-se com o Estado. Na China foi diferente. Foi antes que houve uma guerra civil, 20 anos, para que então a Revolução fosse realizada pelo Exército Popular de Libertação, com base camponesa, dirigido pelo Partido Comunista. Houve uma junção, num certo momento, do partido com as tropas do partido com o Kuomintang, o Chiang Kai-shek, e assim se expulsou os japoneses em 45. Depois, o Exército Popular de Libertação, acompanhado de levantes camponeses, derrotou o Kuomintang. Não sei se eu estou indo muito rápido, muito nome, mas é para pegar o fio da história. Depois, então, o EPL, acompanhado de levantes camponeses, derrotou o Kuomintang, tomou o poder em 49. Houve sovietes no campo, mas não houve um novo Estado sob essa base. Então, a meu ver, esses dois modos marcam situações históricas distintas. Se entender bem, por exemplo, um secretário municipal do PC está acima do prefeito e segue assim até os ministérios.
O atual presidente da República Popular da China, Xi Jinping, está no cargo máximo no Ocidente se diz do poder. Desde 2013, é também o secretário-geral do Partido Comunista, cargo máximo, acumulando com a Comissão Militar Central. Muito bem. Nós vimos algumas belezas da China. Se eu tivesse as condições, enquanto eu falava, ia rodar aqui os slides. Aí não tem. Mas digo para vocês, o Lago Qinghai, para mim, é a 8ª maravilha do mundo. É um lago salgado, enorme, a 4.000 metros de altura, com montanhas ao lado, é uma maravilha. As outras medidas administrativas e políticas tinham um protocolo. A recepção seguida do banquete, inclusive nas empresas. Nas recepções, os hospedeiros apresentavam o seu trabalho e referenciavam o pensamento do presidente Xi Jinping, que é o socialismo com características chinesas para a nova era. Não é mais o socialismo de mercado do Deng Xiaoping, nem o antigo pensamento do presidente Mao. Ao meu critério, eu anotei. Não é todos iguais, nem é roubar dos ricos para dar aos pobres. É a prosperidade para todos com desenvolvimento eco-sustentável. Nós vimos vantagens na filosofia social sobre o marxismo, o que nos ajudou na abertura a partir de 78. Mas agora, problemas, o presidente Xi Jinping, com o socialismo característica chinesa para a nova era, restabeleceu a liderança do marxismo sobre a filosofia social. A Escola Central de Quadros, já tem quase 10 países estudando esse socialismo e disputamos a hegemonia econômica, cultural e política no mundo. Queremos expandir o BRICS aos países emergentes e integrar todos os países dispostos no cinturão e rota. Já explico. Brasil e China são os 2 maiores países em desenvolvimento, os 2 convivem com o capitalismo, respectivamente, são 2 maiores parceiros comerciais. Logo, são 2 complementares. Ninguém falou do Sul Global, nem o tal bloco Eurásia, que na minha opinião foi vazio. Estão explicando. O BRICS é um grupo político de estados informal, um banco anexo. A nova rota da seda é um complexo de investimento em todos os países dispostos nos 4 continentes. O cinturão é para os países vizinhos. Tudo bem. No Brasil há uma discussão sobre a ampliação do BRICS, assim como a entrada na nova rota da seda, que eu vou falar mais à frente. A ampliação para emergentes como a Turquia, Argélia, Arábia Saudita, Cazaquistão, Argentina, Venezuela e Cuba, tende a ampliar a influência da China. E há a proposta do Lula de ampliar o G20 com a entrada de emergentes, o que, tal como o Conselho de Segurança da ONU, que são 5 e a China está, com a entrada de emergentes, se pensa que poderia equilibrar um contraponto às grandes potências. Muito bem. Segundo a imprensa, o Brasil e a Índia freiam um consenso com a China e com a Rússia. A Rússia em guerra, que mais é que... Quanto mais, melhor. Mas haverá uma reunião do BRICS na semana que vem, de modo que a discussão é até meio... Vamos saber o resultado. As recepções, após a introdução do hospedeiro, vinha uma saudação geral do nosso líder, o deputado Fontana, secretário-geral do partido, e se abria, então, para dúvidas e perguntas. Acho que o Fontana tentou chamar os brasileiros a perguntas e opiniões, mas ele foi diplomaticamente retificado para dúvidas e perguntas. É o prosseguimento. Ucrânia. Quero destacar essa parte. O Fontana falou da aproximação entre o Lula e o Xi Jinping na questão da Ucrânia. Não há guerra, paz. Liu Jianchao, ministro do Departamento Internacional do Comitê Central, que nos recebeu, que eu reencontrei aqui no Foro de São Paulo, coincidentemente, 10 dias depois, elogiou o papel do presidente Lula na guerra da Ucrânia, que ameaça a humanidade, e afirmou que na guerra da Ucrânia, aspas, as partes têm que assumir as suas responsabilidades. Fecha aspas. Bom,
entendem. A Ucrânia era, até a guerra, a entrada da Rota da Seda na Ucrânia. Vocês entenderem a complexidade. Na Europa. Trabalho de base. Bom, no roteiro que a gente recebeu, havia escolhido visitar o trabalho de base numa célula do partido Monzu, que é a capital do Cantão, em frente a Hong Kong. É a capital da modernidade high-tech. Lá, nós fomos a um centro comunitário, um distrito de 3.500 residentes, com habitações mais ou menos precárias. Uma deputada do partido, do distrito presente, muito bem, reivindicou o projeto dos elevadores externos para os prédios 3 ou 4 andares. A líder comunitária falou da satisfação que é obtido depois de anos de luta. Foi o mais perto que nós chegamos da vida do povo. Porque em 10 dias nós não fomos a uma casa, no campo ou cidade, nem ao chão de fábrica, só a diretoria. Na enfermaria desse centro comunitário, havia na parede, na entrada, uma grande foice e martelo, o tipo daquela hora. C4, naturalmente. Que é o símbolo do partido, a foice e martelo. Enquanto que o símbolo do Estado é um colar de estrelas. É uma estrela grande, cercado por umas estrelas embaixo, que deve ter uma explicação que eu não sei. Nas escadas tinha cartazes do PCC, do partido, e na recepção nos explicaram que ali se oferecia assistência social, jurídica, refeições aos idosos que necessitam, dentre os 700 cadastrados do distrito. Eu retive que as famílias ocupam os velhos a maior parte do tempo, exceto se não têm filhos. E também havia no local dança de rua, jogos infantis e de adultos, dava um clima relaxado. No centro comunitário, a boa parte dos militantes de base locais do partido milita em várias dessas tarefas de assistência, como funcionários públicos. Ao meu ver, aí é bem visível a fusão Estado-Partido. Não necessariamente todo mundo é do partido, embora provavelmente todo mundo seja do Estado, mas é o partido que estrutura, lidera, que é a linguagem que eles usam, essas atividades. Dito de outro modo, na minha opinião, é a expressão da fusão de uma máquina burocrática estatal, todo Estado é uma máquina burocrática, com a máquina partidária colada nessa burocracia. Porque em todos os níveis é assim. Bom, uma das coisas mais bonitas, estava comentando há pouco, que eu vi lá, que nós vimos lá, foi o Museu Nacional de História do PC chinês. Não tem tempo aqui para... É um prédio grande, multimídia, do centenário do partido em 2021. Numa parede havia um monumento de fundação, da fundação. Em cima de uma pintura a óleo dos 2 fundadores do partido. Está escrito. Perguntei qual dos 2 no alto era Shen Duxiu. A resposta é aquele da direita, ele era do norte, junto está Li Dazhao, que era do sul. Ele simbolizava a unidade do partido. Eu tenho uma foto, que é essa. Está aí, você deve ter visto. E, olha aí, no dia seguinte, de manhã cedo, 2 diplomatas vieram me convencer, não sei porquê. Shen Duxiu era muito teórico, não tinha senso prático, não vivia com o povo e não compreendia o espírito chinês. Já Mao Tse-tung, aí vem o elogio a Mao Tse-tung. Eu acho uma distorção. O Mao Tse-tung não teve papel de destaque na fundação do partido. Ele nem esteve na conversa clandestina, já em Moscou sobre Stalin, em 28, após a derrota do Levante do Cantão em 27. Guardem as datas, são importantes. Foi só na década seguinte que Mao empalmou a liderança do partido. De volta, eu fui verificar as minhas lembranças da literatura disponível. Lá ainda eu perguntei a eles, né, que avaliação eles faziam da contribuição, então, do Shen Duxiu. Afinal, era um intelectual muito importante. Ele colaborou, se não foi ele que criou, os ideogramas chineses modernos. Foi um dos que introduziu o marxismo na China. Foi o primeiro presidente e secretário-geral do partido. E a resposta foi que ele repetiu o que diziam os soviéticos. Eu estranhei, porque, pelo que eu sabia, pelo que eu sei, Shen meio que opôs as lições de Lenin às diretivas de Stalin, que, não obstante, ele acatou por disciplina, como ele mesmo explica. Até o Levante de Cantão, em 27,
quando, por divergência, ele renunciou à Secretaria-Geral do Partido. Bom, eu parei aí, né? Não fui lá polemizar. Não falei dos emissários do Estado, que chegaram lá girando para romper com o Comitang, que se qualificava de bloco de 4 classes, logo com a burguesia, e impuseram, e foi assim, o levante de Cantão, em 1927. Nessa época, a Internacional Comunista realmente centralizava os partidos. O Museu Histórico, esse, qualifica a Comuna do Oriente, um levante que durou 72 horas, resultou em milhares de operários e comunistas mortos nas ruas, como a Comuna do Oriente. Também não falei da posterior adesão do Cheio do Sul à oposição de esquerda internacional. Quando, 2 anos depois, ele sai da Secretaria-Geral, lhe propuseram um compromisso. Ganharia a editora, o partido se escrevesse uma carta contra Trotsky. Ele se negou, foi expulso do partido em 1920. Bom, a narrativa chinesa não comenta a grande revolução, pelo menos oficialmente, não comenta a grande revolução, chamada Grande Revolução Cultural Proletária, 1966-76. Foi liderada por Mao, eu me lembro bem, na juventude era idolatrada pelos maoístas de todo mundo. Mas que tanto dano trouxe ao país, em termos de desorganização, perseguições, etc. O museu, inclusive, registra a enorme manifestação, que é muito feliz de ver, contra a repressão na Praça da Paz Celestial, em abril de 76, pouco antes da morte, que levou à derrubada do Bando dos Quatro. Não sei se vocês já ouviram falar. 2 foram condenados à pena de morte, depois comutados por perpétua. Eles tinham dirigido a China nos últimos anos da decadência física do Mao. E acabou aí a Revolução Cultural. A narrativa é de um período que vai de 49 a 76, a morte do Mao. E depois vem 78, quando o Deng Xiaoping assumiu o timão, levou à abertura do mercado. Nos explicaram que Deng respondeu ao que chamam de tumulto da Praça da Paz Celestial de 39. Esse é aquele que tem um jovem na frente do tanque, para não confundir com outro. Que ele respondeu a esse tumulto com ainda mais abertura. Os mortos nunca foram contabilizados. Segundo a Cruz Vermelha, são 10 mil. Essa é a informação que eu achei. À época, o PT rompeu relações com o Partido Comunista da China por alguns anos. Os chineses também não comentaram as greves e manifestações agora de outubro e novembro, que levaram ou aceleraram o fim da política do Covid-0, que é aquela do confinamento local. Eu acho, inclusive, que é o que explica a gente ser, como eles diziam, a segunda delegação após a pandemia. Porque para eles a pandemia acabou agora em novembro. Nós chegamos lá em junho. Tinha tido uma delegação antes. Bom, tampouco nos falaram sobre os sindicatos, né, que tem 200 milhões de filiados, nem no nível do partido, nem no nível das empresas. Sobre a nova Rota da Seda, que eu já prometi explicar, no Brasil há uma grande proposta de rota da seda, que é a ferrovia transoceânica, estimada em 60 bilhões de dólares, que iria de Porto Açu, no Rio de Janeiro, até Ilo, no Peru, por cima dos Andes. O projeto foi paralisado nos últimos anos. Há também uma rodovia bioceânica, mais barata, em construção, com recursos locais e financiamentos entre Santos e a costa do Chile e do Peru. Na minha opinião, não fecha bem esse plano. Por que não fecha bem? Não é que seja contra ferrovias ou transações, mas o plano, porque o Lula quer industrializar o país. Os chineses hoje estão atrás de soja, milho, minerais raros. Para ele, realmente, é de maior interesse a ferrovia, a rodovia, para baratear seus custos. A Rota da Seda é um plano de investimentos em energia, petróleo e gás, e elétricas, principalmente infraestruturas, grãos, minérios, Ásia, África, América Latina. Segundo a imprensa chinesa, há um nearshoring industrial direcionado ao México, que é uma relocalização de proximidade. Investir em manufaturas que geram mais empregos. Igual ao mercado estadunidense, maior do mundo, graças ao livre comércio do NAFTA, sem filtros.
A ideia que eu ouvi dentro da delegação de apresentarmos nossas exigências industriais, biotecnologia, chips, estaleiros, satélite, etc., na minha opinião, não é realista. Seja pela soberania do Estado chinês, seja pelo objetivo de lucro que tem o setor privado. Outra coisa é que quem entra na rota pode ter dificuldade para sair. O caso da Argentina, que entrou na rota no ano passado, retrasado, merece uma reflexão. O grande projeto dos hermanos é um gasoduto no megacampo de Vaca Muerta, na província de Neuquén, para Buenos Aires, e depois para Porto Alegre. O projeto se arrasta por questões de financiamento. Ou será feito com yuan, e aí com compras já feitas agora em yuan, ou caso o BNDES o financiasse, um plano baseado no real, com compras em reais no Brasil. Tem a diferença. É sabido também o efeito da Rota da Seda em países como Ásia e África, onde eu não estive, mas vi, como um fator de novo endividamento pós-dólar. Por fim, as gigantescas chinesas agem, que aí houve depoimentos, tal como multinacionais na mineração do Peru ou da Colômbia, onde há duros choques na luta de classes, greves e manifestações. O que os chineses nos propuseram foi convênios entre cidades irmãs, abertura para suas empresas, colaboração entre programas sociais e entre Congresso Nacional e Assembleia do Povo. Tudo com invariável eixo na ampliação do BRICS e também da Rota da Seda. Eu sou muito a favor da cooperação, contra toda forma de isolamento. O secretário de Relações, o governo, sabe bem que me engajei até para conseguir vistos para médicos chineses virem a um congresso agora no Brasil, por alguma razão não sai. Na delegação, alguns advogaram o envio de dirigentes do PT para a formação da Escola Central de Quadros. Na minha opinião, não é compatível com a tradição do PT. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, no 50º aniversário da Revolução, o partido fixou para 2050 um conjunto de metas para a volta à normalidade, entre aspas. Eu fiquei espantado. Normalidade? A explicação é simples. Depois do século de humilhação, como eles dizem, a Guerra do Ópio, 1840, até a Guerra de Libertação, 1949, agora em 2000 eles adotaram uma série de metas em sucessivos planos quinquenais até 2050, com o objetivo intermediário em 2025, o que colocaria a China, 100 anos depois da Revolução, de volta, entre aspas, à normalidade. A China, na liderança. O centro, sem império, é claro. Na China, culturalmente, a ideia entre meio e centro é análoga. Naturalmente, sem império, insistir. Na escola de quadros, por exemplo, um tema de estudo atual é, lemos, por outro lado, que se estima que em 1840, antes da Guerra do Ópio, a China era o segundo PIB do mundo, só atrás da Grã-Bretanha, quando foi invadida pelo exército britânico que quebrou o país. CQD. Bom, sobre a ideologia e o patriotismo. Na entrada da Escola Central de Quadros, há uma alta escultura do Marx e Engels, assim como retratos deles em outros ambientes. Raramente se vê fotos do Lenin. Mesmo no grande Museu da História do PCC, a delegação, talvez tenha escapado alguma coisa, viu 2 Lenins e 3 Stalins, em meio a previsíveis centenas de registros dos vários secretários-gerais, destaque para Mao, Deng e Xi, cujos pensamentos respectivos foram recolhidos na letra da Constituição. O patriotismo é notável. A etnia Han hoje é cerca de 90% da população. O caso dos uigures muçulmanos, que muitos me perguntam, lá me explicaram, estão pacificados, diferente de há 10 anos. No Tibete, outra pergunta que me fazem, o Dalai Lama perdeu a autoridade, que eu acho bem provável depois do escândalo de pedofilia. E o Xi Jinping, segundo brasileiros residentes, efetivamente ganhou prestígio com as detenções por corrupção, até um membro do Bureau Político, num total de 1 milhão de comunistas presos.
a 97 milhões de militantes no partido, pela informação. Questões do trabalho. Durante os transportes, a gente papeava entre nós e com os diplomatas. Um dia, ao lado do parlamentar, eu vi como são os feriados. Presta atenção. Cada dia feriado, há uma ponte. Sempre de quinta-feira a sábado. Retomando-se o trabalho no domingo. Quer dizer que não há exatamente um descanso semanal remunerado. Sobre as férias, é assim. Conforme o tempo de trabalho. Quem tem de 1 ano a 10 anos de trabalho, tem 5 dias de férias ao ano. Quem tem de 10 a 20 anos de trabalho, tem 10 dias. E a pessoa que explicou falou que ela tinha 20 dias. Tipo 40. As aposentadorias estão sendo progressivamente introduzidas, modeladas por uma consultoria do JP Morgan, aquele banco americano, com contribuições diferenciadas, tipo fundo. Incluirão os trabalhadores migrantes, não imigrantes, atenção, latino-americanos, migrantes, que seriam hoje 100 milhões. Já foram 200 milhões, em geral jovens vindos do campo, que não tinham nada. Pode-se imaginar o sobrevalor produzido por esse sistema. Bom, o desemprego urbano, atenção urbano, oficialmente é baixo, 5,3% em março. O dos adultos é ainda mais baixo, 4,3%. Enquanto que o desemprego dos jovens, de 16 a 24 anos, era de 19,6%. E subindo, 20,8% em maio e 21,6% em junho. Isso são números oficiais de outras fontes que vão ser avaliados. Mas isso traz uma pressão nas nucleadas famílias chinesas. A concentração de renda, por outro lado, segundo o JP Morgan, é bem grande. Isso é menor que nos Estados Unidos da América, onde 10% dos mais ricos detêm 79% da riqueza. Na China, os 10% mais ricos detêm 62% da riqueza nacional, acima da Alemanha, onde esses 10% detêm 55% da riqueza. Repetindo, 79% nos Estados Unidos, 72% na China, 55% na Alemanha. Na Huawei, aí vocês precisam ir, na entrada, são centenas de metros, talvez uns 200 metros, de ostentação no luxo ocidental. Desde Grécia, Roma e Bizâncio, até os 15. O ambiente é um ambiente contemporâneo, que contrasta com a fina arte militar chinesa. Eu fiquei admirado. Que é vista nos ambientes tradicionais, nas sedes do partido e do governo. O luxo da Huawei indica uma desigualdade. A gente na rua vê também limusines. Futuro. Bem, não tenho visão de futuro, mas todo mundo vê aquilo e se pergunta. A China está no mercado mundial. Só não abriu a conta capital. São os grandes bancos estatais que fazem o mercado financeiro local. Quer dizer, não tem aquele negócio de fuga de capitais como no Brasil. Há 10 anos, as relações de Xi Jinping com os gigantes privados se mantêm apesar de certas tensões. Em 2020, houve um choque, um emblemático bilionário, se eu não me engano, membro então do Comitê Central, Jack Ma, dono do grupo Alibaba, que muitos aqui já devem ter, AliExpress, Alipay, deve ter acionado. Um choque se repetiu agora em 2023, e ele foi levado a dividir o grupo dele em 6 empresas. Depois de uns meses fora de circulação, Jack Ma reapareceu quando nós estávamos lá por coincidência, humilde de branco, como quem aceitou. Sobre a questão da volta do Estado sobre o privado, que aparece na imprensa, o de residentes, que é mais contraditório, conforme o setor, o certo é o reforço da centralização da autoridade do partido. A tendência atual é a deflação dos preços e a diminuição do ritmo do PIB, mas não a recessão. Economistas dizem que há anos há um excesso de capital sendo investido. E alguns deles até dizem que é o motivador do projeto Cinturão em Rota. Bom, de fato, segundo o Lênin, a dinâmica da exportação de capital é um dos 5 traços do imperialismo, mas não é o único.
Outro traço é a fusão do capital industrial com o capital bancário, que resulta no capital financeiro, que a partir daí controla os governos. Não é assim na China. Porque há uma sobreposição, uma tutela do partido, que é partido único, sobre o conjunto, o setor privado, o Estado, as estatais e as forças armadas. Outro braço ausente, claramente, na China, é a guerra imperialista por mercados. Então, a China, na minha opinião, não é um país imperialista. A China lidera em vários nichos de mercado, carros elétricos, fotovoltaicos, setor de internet, mais alguns, né? Mas, em conjunto, ela é superada pelos Estados Unidos, da América, que detém a maior parte da ciência e tecnologia do mundo no mundo. Somando os seus países da União Europeia, a balança desce. Por exemplo, quando nós estávamos lá, se lançou o primeiro avião comercial de longa distância. A partir daí, um projeto que num indesejável confronto militar, a China teria dificuldade frente a um eventual bloco. Estados Unidos, União Europeia, Coreia e Japão. A menos de uma reação popular interna nesses países, que também é possível. Indesejável. Esse bloco aí, começou a se desenhar a questão da Ucrânia. Enquanto que o dito bloco Eurásia, a China, a Rússia e outros, é uma ideologia. Xi Jinping até hoje não se engajou com a Rússia. Tirou foto com Putin, não condenou a Rússia na OTAN, virou grande comprador de energia e outras coisas, e também vende produtos high-tech ao país que podem ter utilidade militar. Mas o BRICS, por exemplo, não fez nenhum novo financiamento à Rússia. Nos disse a Dilma, entre aspas, quem te encontrou pela lá, entre aspas, em respeito às sanções do mercado, fecha aspas. Então, apesar da histeria ocidental, a China evitou sanções mais duras dos Estados Unidos, tipo as proibições da Rússia. Embora, desde antes da guerra, já existissem cotas e retaliações, que agora viraram interdição para certos produtos high-tech. Refletindo, um bloqueio à China traria um grande tumulto nas cadeias produtivas. Traria um grande tumulto nas cadeias produtivas ocidentais. Mas a queda do dólar, por outro lado, seria um grande problema para a China, que é a maior detentora do título do Tesouro americano, e provocaria uma instabilidade para quem depende do mercado mundial. A China e alguns emergentes, por outro lado, querem desdolarizar. Quer dizer, que o dólar deixe de ser o único meio de troca, parente geral, e reequilibrar o comércio. Mas isso pode ser feito por um outro. E não necessariamente com a moeda do BRICS. Como tem reunião na semana que vem, eu paro por aqui. Entrando na conclusão. O Estado chinês atual não é o Estado operário degenerado dos anos 30, tal como a União Soviética. Mas a hipótese do Partido Comunista da China, em 1949, ter dirigido uma revolução proletária por procuração do proletariado, 20 anos depois dos massacres em Xangai e Cantão, em 1927, que esmagaram o proletariado, não é uma hipótese razoável. Depoimentos que eu tive acesso relatam como o movimento operário ficou deprimido durante a invasão japonesa, de 1931 a 1945, o que é lógico. O PCC, o que ele fez foi dirigir vitoriosamente o Exército Popular de Libertação, de base camponesa, nesse longo período. Em 1949, a reforma agrária expropriou latifundiários, não foi uma expropriação geral, com ocupação e gestão de fábricas por chuvas, como na União Soviética em 1917. O partido, depois de 1949, queria uma nova democracia. Era o lema. Algo que a gente pode assemelhar a uma etapa democrática. Inclusive, deu ajuda ao setor privado. Mas, sob pressão imperialista, dentro e fora do país, já em 1951, o Mao lançou uma campanha contra os inimigos do Estado, que foi um choque para os capitalistas sobreviventes. E, com mais mobilizações no campo e na cidade, em 1953, o Mao nacionalizou o comércio exterior e expropriou os capitalistas. Na minha maneira de ver, o novo Estado chinês, desde 1949, se formou sob um enquadramento militar dirigido pelo partido. Não houve aquela democracia soviética inicial.
da Rússia. Na China, pouco após a ruptura com a burguesia, como eu mencionar, foram lançadas políticas das comunas populares, mais ou menos na época do plano chamado Grande Salto Adiante. Mas as comunas não eram para ser centralizadas nacionalmente, eram descentralizadas e autônomas. Inclusive, com o que eu acho bizarro, me permite como economista, mini siderúrgicas. Não sei como falar de mini siderúrgicas. E o que houve, na verdade, foi uma grande fome. Então, depois de um longo e tumultuado processo, que teve que passar pela recuperação da autoridade do partido, ainda abalada pelos comitês populares da Revolução Cultural, depois disso é que se chegou à situação atual. Para saltar tudo, na Constituição emendada em 2018, o partido está abertamente acima de todos os órgãos, sindicato, parlamentos, Congresso do Povo, Conferência Consultiva, Universidade, etc. Não se controla por detrás, como nos soviéticos burocratizados. Se controla de frente. Eu vou ler aqui com paciência um trecho do parágrafo 1º da Constituição, o artigo 1º da Constituição da China e o artigo 2º da antiga União Soviética. Artigo 1º da Constituição da China. A liderança do Partido Comunista da China, a liderança, é a característica definidora do socialismo com características chinesas. A sabotagem, na mesma palavra, a sabotagem do sistema socialista por qualquer organização ou indivíduo é proibida. Proibição significa medidas. Na minha opinião, fica claro a questão do Partido Único. União Soviética, artigo 2º. Em 1900, já explico. A base da organização política da União Soviética consiste em soviets, deputados de classes trabalhadoras, que cresceram e se tornaram fortes devido à supressão do poder nas mãos dos proprietários e capitalistas e à conquista do poder pelo proletariado. Essa Constituição de 1936, que o Stalin chamava a mais democrática do mundo, aquela que em 1937 e 1938 deu origem aos processos de Moscou e ao fuzilamento que tinha sobrado do Comitê Central da Revolução de 17. Você vai ver que a letra nem sempre é o conteúdo. Bom, a China tampouco é um Estado capitalista normal, uma república burguesa. Não apenas pelas relações de produção, difícil de avaliar o que é dinamismo, o que é predominância. Acho até que a predominância, que a dinâmica é privada, mas a predominância provavelmente estatal, construindo a propriedade da terra e os vários monopólios estatais, são etc. E, por fim, a forma de governo, claramente, não é uma república, é nada república burguesa. Aqui. O PCCH é verdade que tomou o poder contra o Estado. Isso é importante. Porque na Conferência dos Grandes, no final da Segunda Guerra Mundial, Churchill, Stalin e Roosevelt pactaram uma divisão do mundo em esferas de influência, onde a China estava destinada a Chiang Kai-shek, que era um títere dos imperialistas. Mas, a sombra do Deng Xiaoping, desde 78, portanto, antes do desmantelamento da União Soviética, que se seguiu à debilidade do Khrushchev, antes vinha se formando uma burguesia proprietária ligada ao mercado mundial. Ao lado de uma burguesia camponesa funcionária e um enorme proletariado jovem, sem organização independente. Ocorreram várias greves e manifestações a nível local, muitas vezes vitoriosas. E mesmo houve tentativa de sindicato independente. O direito de greve como tal foi retirado da Constituição em 1982. Mas não existe tampouco nenhuma proibição legal dos trabalhadores fazerem greve. Então, parece que fica uma situação de discricionariedade para o patrão e para a polícia. Se o direito de greve não está na Constituição, mas também não tem uma lei que proíbe. Capitalismo de Estado, isso é uma forma que a gente vê. Eu acho que seria necessário, eu vou aprofundar isso hoje, mas também não vejo isso institucionalizado. O conceito do capitalismo de Estado dissolveria numa coleção de casos históricos díspares em sociedades muito diferentes.
Na China há um capitalismo, se vê, e há um Estado partido, que não é capitalista em si. E, sobre todos, há a tutela, repito, do Partido Comunista. E a burguesia tampouco tem independência política, não tem representação própria. Ela está no partido, parte afiliada, imagino que se encontra nas estruturas do Estado e das 23 províncias. Depoimentos dos acadêmicos mostram que na universidade se confrontam linhas de pensamento econômico e partem filiados do partido, opondo, vejam bem, o ultraliberalismo do Hayek, que é o papa do neoliberalismo, a um tipo de reformismo, chamando assim, de mercado. No contexto do mercado, mas por uma série de melhorias. E depois tem um centro majoritário, segundo se defender. É importante notar que todas as cabeças-chave estudaram em Yale e Harvard, estimulados pelo regime, não são dissidentes. Bom, pergunta, haverá uma simbiose nova? Bom, muito hipoteticamente, talvez no longo prazo. Mas creio que muito antes disso se realizar, a tensão existente entre as partes, Partido de Estado, empresários e a massa trabalhadora, tanto em cima quanto embaixo, ainda irá um desenlace. E esse desenlace terá um impacto político que só pode ser revolucionário, veja o lugar da China no mundo. Hoje se ressalta a pressão do imperialismo, através da guerra comercial e pela questão da segurança, com a OTAN atrás da Rússia e, do lado oposto, os Estados Unidos atrás de Taiwan. O que obriga a China a aumentar dramaticamente a parcela da defesa do orçamento, em detrimento de outros investimentos sociais e produtivos. No plano internacional, a direção ingressa dessa fusão partido-Estado busca, até o ponto de não romper com o mercado mundial, busca legitimamente proteger a nação da qual depende, e assim se proteger também. Termino lembrando que quando os estudantes da Universidade de Beijing, que, pelo que eu entendi, são, na maioria, filhos da elite, quando os estudantes da Universidade de Beijing aderiram às greves e manifestações fabris contra o lockdown da Covid-19 em novembro último, o governo recuou, revogou o confinamento. Ou seja, agiu diferentemente da Praça Celestial de 89. Não houveram mortes e nem mesmo prisões. Então, concluo dizendo que serão as massas populares que darão a última palavra.